Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Viva Cristo Rei, salve Maria Imaculada e São José, seu castíssimo esposo. Neste vídeo, nós comentaremos o batismo de Jesus segundo o Evangelho de São Mateus. Faremos um apanhado de certo aspecto, que é a frase que apenas São Mateus traz neste acontecimento. Sobre Jesus ter se submetido ao batismo de João Batista para cumprir toda a justiça. O que significa isso? Veremos. Mateus, capítulo 3, versículos 13 ao 17. Da Galileia, foi Jesus a Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por agora, pois convém que cumpramos toda a justiça. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: Eis meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Neste mesmo capítulo do Evangelho, São Mateus narrou que as pessoas vinham a João Batista confessando seus pecados e sendo então batizadas no Jordão, como podemos ver no versículo 6. Quando o profeta vê Jesus vindo a ele, também para ser batizado, ele fala que não era o Salvador que devia ser batizado por João, mas João que devia ser batizado pelo Salvador. Isso faz todo sentido, visto que Jesus era imaculado. Não precisava se arrepender de pecados, pois não tinha pecados. Vide como podemos ler em Hebreus capítulo 4, versículos 14 ao 15, onde se diz: Temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. Conservemos firme a nossa fé, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. E também aí, justamente no compadecimento de nós por Jesus, é que se encontra o significado de cumprir toda a justiça. É o motivo pelo qual ele se batiza. Trata-se de, como dizem o Dr. Scott Hahn e o mestre Kurt Smith, em seu caderno de estudo do Evangelho de São Mateus, que Jesus se submete ao ritual para se identificar com os pecadores e alinhar-se aos planos de Deus. Temos também uma citação de Pseudo Crisóstomo em Opus Imperfectus Super Mateum, homilia 4, onde ele diz: Jesus veio a este batismo para que aquele que havia tomado a natureza humana pudesse preencher plenamente todos os segredos da mesma natureza. Pois, embora ele não fosse um pecador, ele ainda assim assumiu a natureza pecaminosa. Portanto, embora sozinho ele não precisasse do batismo, a natureza carnal dos outros precisava. Isso quer dizer que Jesus, que é Deus Filho, como diz a carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, assumiu a natureza humana, humilhando-se, não se apegando à sua divindade. E ainda sendo homem, ainda se fez servo e obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. E por isso, Deus o exaltou soberanamente.
e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes. Com isso, ele nos ensina que nós muito mais devemos nos humilhar, reconhecer a nossa pequenez e sermos obedientes ao Pai, imitando-o. Tanto por isso, Santo Agostinho também comenta que Jesus queria ser batizado, além disso, porque queria fazer o que nos ordena, como bom professor, nos ensinasse não só pela sua doutrina, mas também pelo seu exemplo. Isso vale tanto para a questão do batismo dos cristãos, quanto para a questão da humildade a ser vivida. Jesus, quando ele assume a nossa natureza e se batiza, ele está como que trazendo para si toda a natureza humana que deve ser batizada. Ele está sendo como aquele novo Adão que descreve São Paulo na carta aos Romanos, a partir do qual vem a redenção de todos os homens. E essa redenção passa pelo batismo. Além disso, cumprir toda a justiça remete ainda ao servo sofredor profetizado por Isaías. Primeiro vejamos o que diz São Remígio de Rens, cuja citação nós tiramos da Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. Vejamos o que ele fala ao comentar sobre nós e sobre Cristo. É apropriado para nós cumprir toda a justiça, ou seja, que devemos dar o exemplo de cumprir toda a justiça no batismo, sem o qual a porta do reino dos céus não pode ser aberta. Ou ainda, que os orgulhosos aprendam o exemplo da humildade e não se julguem humilhados quando são batizados pelos meus humildes ministros. Vendo que eu fui batizado pelo meu servo João, vemos que São Remígio coloca isso como que na boca de Jesus, como palavras de Jesus. E eis aí, nesse comentário, mais uma evidência a favor da prática do batismo e da prática da humildade a partir do exemplo de nosso Senhor Jesus. E agora, falemos sobre o servo predito por Isaías. Nós vemos que neste evento do batismo de Jesus, a Santíssima Trindade ratifica o papel redentor de Cristo com toda esta manifestação extraordinária que nós lemos no Evangelho. E ainda, Cristo é identificado aqui como o servo de Deus do qual falava o profeta Isaías. No Evangelho, nós lemos que a voz que veio do céu diz: Eis o meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Diz Deus Pai a Jesus. E em Isaías, no início do capítulo 49, o profeta escreve: Ilhas, ouvi-me. Povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde meu nascimento, ainda no seio de minha mãe. Ele pronunciou meu nome. Tornou minha boca semelhante a uma espada afiada, cobriu-me com a sombra de sua mão. Fez de mim uma flecha penetrante e guardou-me na sua aljava. E disse-me: Tu és meu servo Israel, em quem me rejubilarei. Ou também pode ser traduzido como: em quem eu serei glorificado. É neste mesmo sujeito, neste mesmo servo, que Deus põe a sua afeição. E sabemos que ali se trata de um servo em particular, uma pessoa realmente, e não diretamente todo o povo dos hebreus, a totalidade de Israel. Pois embora ali, na passagem, o servo tenha sido nomeado como Israel, a continuação do texto de Isaías diz o seguinte: E eu dizia a mim mesmo, foi em vão que padeci, foi em vão que gastei minhas forças.
Todavia, meu direito estava nas mãos do Senhor, e no meu Deus estava depositada a minha recompensa. E agora o Senhor fala, ele que me formou desde o meu nascimento para ser seu servo, para trazer-lhe de volta Jacó e reunir-lhe Israel, porque o Senhor fez-me esta honra, e meu Deus tornou-se minha força. Ora, uma vez que tal personagem vai reunir as tribos de Israel, é porque ele não é o Israel em si, mas ele, o servo, o Messias dos judeus, é identificado como Israel, pois ele é o depositário das promessas de Deus a Israel. E é este servo que, como também diz Isaías alguns capítulos à frente, era ele que era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos. Como aqueles diante dos quais se cobre o rosto, era amaldiçoado, e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Isaías capítulo 53, versículos 3 ao 5. E é aí que está a questão de Jesus se batizar para cumprir toda a justiça. É ele quem assume as nossas enfermidades, se rebaixa até a nossa condição miserável, para que então nós sejamos elevados até a sua condição gloriosa. Como aponta o Papa Bento XVI em sua obra Jesus de Nazaré, a partir da cruz e da ressurreição, tornou-se claro para a cristandade o que estava acontecendo. Jesus tomou sobre os seus ombros o peso da culpa de toda a humanidade. Naquele batismo, é uma mostra de como ele levou-a pelo Jordão abaixo. Ele inaugura-o com a antecipação da cruz. Ele é, por assim dizer, o verdadeiro Jonas, quem disse para os marinheiros: pegai em mim e atirai-me ao mar. Jonas capítulo 1, versículo 12. Todo o significado do batismo de Jesus, o seu cumprir toda a justiça, só na cruz é que se revela. O batismo é a aceitação da morte pelos pecados da humanidade. E a voz do batismo, este é o meu filho bem amado, é já um chamado de atenção para a ressurreição. Assim se compreende também como na própria linguagem de Jesus, a palavra batismo aparece como designação de sua morte. Como podemos ler em Marcos capítulo 10, versículo 38, e também em Lucas capítulo 12, versículo 50. Tanto que, numa dessas duas últimas passagens citadas, Jesus dizia a Tiago e a João, os quais lhe pediram para sentar na sua glória, um à direita e o outro à esquerda: podeis vós beber o cálice que eu vou beber? Ou ser batizados no batismo que eu vou ser batizado? Onde Cristo refere-se como batismo à sua dolorosa paixão, pela qual carregará o peso dos nossos pecados, a fim de nos libertar para a vida eterna na ressurreição. Assim, o batismo no Rio Jordão de Jesus é sinal de tudo isso. Jesus imerge naquelas águas, tal como os pecadores arrependidos também faziam, e é agindo nesta obediência ao Pai que, após aquela imersão,
que é como um sepultamento simbolizado pelas águas, é que após aquela imersão, por obediência ao Pai, os céus são abertos diante de Jesus para aqueles que estiverem em comunhão com o mesmo Jesus Cristo. E finalizamos este vídeo com o que diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 713. Os traços do Messias são revelados sobretudo no Cântico do Servo, em Isaías. Este cântico anuncia o sentido da paixão de Jesus, indicando assim a maneira como ele derramará o Espírito Santo para dar vida à multidão, não a partir do exterior, mas assumindo a nossa condição de servo, tal como dito em Filipenses capítulo 2, tomando sobre si a nossa morte. Assim, ele pode nos comunicar o seu próprio Espírito de vida. Espero que tenham gostado. Peço que deixem um like. Se puder, compartilhem aos demais. E ficamos por aqui. Fiquem com Deus. Amém.